Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Marcelo Johan. Eu já vou pedir pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo. E ó, tem muita coisa boa vindo por aí. Eu, se fosse você, ativava esse sininho aí, hein? Sente o clima, sou agora. Se mexe com a tropa do Flu, seu time nem vê cor da bola. Nós não perde, nós acorda. No contra-ataque é só nossa. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Mariana Moraes, também chamada de Mari Moraes, principalmente pela galera do Twitter. Eu tenho 19 anos, moro no Rio de Janeiro e sou tricolor de coração desde que nasci. Eu tive o privilégio de ser chamada pelo Johan para fazer parte desse canal com um quadro que a ideia é muito simples. É justamente trazer informações sobre o mundo do futebol e com isso mostrar que dá muito para comparar e encaixar determinadas coisas a esse modelo de futebol que a gente conhece, que é o brasileiro, que muitas vezes é bem obsoleto. E no final, é claro, eu vou fazer associações com o Fluminense. Afinal, é isso aqui que importa. Então chega de papo, vamos pro vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre a gestão do Independiente Del Valle. Eu vou mostrar para vocês como um pequeno grupo de empresários conseguiu levar um clube modesto, equatoriano, à elite do futebol sul-americano, justamente apostando em modernidade, organização, seriedade e planejamento. Para isso eu vou contar brevemente a história do clube. Inspirado no maior independente de Avellaneda, o Del Valle nasce no fim dos anos 50, para ser mais preciso, 1958. O clube ocupou por muito tempo as ligas amadoras, até que entre 1979 e 1985, eles passaram por um período de profissionalização e começaram a jogar a terceira divisão do campeonato equatoriano. Então, até meados de 2000, o Independiente Del Valle era um clube modesto que subia e descia de divisão com frequência no Equador. Foi aí que em 2006, um pol de empresas liderados pelos empresários Michael Deller e Franklin Tello comprou o clube e começou a mudar completamente a sua história. Deller e Tello começaram seus investimentos na agremiação e mudaram o time como um todo, desde o nome do clube até as cores do uniforme. E depois de 2 anos desse investimento todo começar, o clube chegou até a segunda divisão e, em 2010, chegou a elite, de onde não saiu mais. Além, é claro, de começar a disputar campeonatos internacionais. E aí, em 2014, eles mudaram o nome do clube para Clube de Alto Rendimento Especializado Independiente Del Valle. E esse nome demonstrou exatamente a seriedade e os objetivos desse projeto todo que estava se iniciando e progredindo. Mas agora que eu já falei sobre a história breve do clube, a gente vai entrar no que realmente está interessando, que é a gestão Independiente Del Valle. E de acordo com o jornal Folha de São Paulo, o modelo de gestão tem 4 pilares: gestão empresarial, infraestrutura, formação de atletas e gestão de talentos. ênfase nessa quarta que a gente vai desenvolver e que é muito importante, principalmente para a gente relacionar com o nosso Fluminense. Em relação à gestão empresarial, 2 coisas precisam ser destacadas: a profissionalização e a estrutura do clube. A gente tem relacionado à profissionalização alguns pontos de destaque. A profissionalização, na verdade, engloba outros fatores, como cargos remunerados em toda a estrutura, carga horária fixa e dedicação ao clube. Na verdade, até existe um conselho formado por sócios, mas esses não têm cargos na gestão. Já em relação à infraestrutura, o clube apresenta um CT de altíssima qualidade, muito superior aos do Equador e até alguns países da América Latina mesmo. Fora isso, eles caminham para a construção do próprio estádio, que vai comportar por volta de 25 mil pessoas. E agora a gente vai chegar nas 2 principais características dessa gestão independente: formação de atletas e gestão de talentos. A gestão de talentos é extremamente preocupada com a educação e com a formação de cidadãos. Vários atletas, inclusive, moram nas habitações do clube e eles recebem formação acadêmica com professores, funcionários do Estado, em parceria com o governo. E aí, com isso, os atletas podem ter oportunidade fora do esporte, caso não se desenvolvam em alto nível. Agora, uma coisa muito interessante que merece destaque: a formação de atletas tem o objetivo de alimentar o time principal. E assim, eles não formam os atletas pensando em vendas para cobrir os gastos do clube. E acaba que assim eles não sentem a menor necessidade de realizar vendas exorbitantes para compor o seu plantel. A gestão não gasta acima das possibilidades. Para vocês terem ideia, o orçamento anual é de 5 milhões de dólares para a contratação. E o clube não gasta acima das possibilidades. Eu vou botar alguns números aqui para vocês. Do orçamento, apenas 15% das receitas do clube vem de transferência de atleta.
as receitas de bilheteria giram em torno de 10%. 50% das receitas do clube vem de patrocínios, 25% de receitas de transmissão, 30% do orçamento anual é destinado às divisões inferiores e 3% do orçamento anual é destinado à compra de novos atletas. Ou seja, o Independiente Del Valle não corre riscos baseando seus gastos em receitas incertas. Então, resumindo até aqui, a ideia do Independiente Del Valle é bem clara: apostar suas fichas em um bom, ou melhor, em um ótimo projeto de formação de atletas. A base é como uma engrenagem do clube, e os frutos desse trabalho são evidentes. Primeiro que diversos jogadores são vendidos ao exterior. Depois, vários deles são convocados às seleções de base. O clube participou das Libertadores de 2014, 2015, 16, 17, 18 e 20. Além, é claro, de participar da Sul-Americana de 2013 e 2019, quando eles foram campeões. E em 2016, inclusive, eles chegaram a uma final de Libertadores, mas eles perderam. Trazendo algumas entrevistas, o podcast Olfato de Gol fez uma entrevista muito interessante com Ivan Vázquez. Ele é encarregado do modelo de jogo das categorias de base do clube. E aí ele faz uma detalhação muito legal sobre a estrutura e sobre o projeto social que o Independiente Del Valle comporta. Ele fala que o clube tem 8 campos de treinamento, refeitório, residência para cada categoria, colégios, ginásios, locais de descanso, oficinas para quando eles não estiverem jogando, enfim, uma infinidade de coisas que fazem parte do CT. Mas o principal para Vázquez é o valor humano, é o talento humano revelado e destacado. Além disso, eles fizeram uma pergunta muito relevante na entrevista. Eles perguntaram o que tem de diferente no cargo diretivo do Del Valle para ter esse apoio econômico de transformar as categorias. A resposta dele foi essa aqui: é complicado em todo mundo. É fácil dizer que crê em formação de atletas, mas é algo bem difícil. Estamos rodeados de pessoas que creem nessa ideia, o que facilita. Quando vamos contratar um treinador, há um perfil determinado que entenda esse projeto formativo, que saiba que podemos fazer melhor e ajudar os meninos a tornar um sonho realidade. Segundo Ivan Vázquez, a metodologia de trabalho é cheia de processos dinâmicos e contínuos. No campo, tenta-se dividir 2 grandes caminhos: treinamento e competência. E aí ele faz uma detalhação disso. Ele diz que a partir daí, o que fazemos é que temos princípios de jogo que compõem uma série de conteúdos táticos que entendem que aprimoram os meninos como futebolistas. E aí ele fala: tentamos ter um jogo atrativo, mas não é o único que trabalhamos ao longo das semanas. Assim, ajudamos os atletas para, no futuro, estarem preparados a jogar em outras equipes, ou seja, ter uma adaptabilidade a diferentes posições no campo, a diferentes metodologias mesmo. E continua: trabalhamos com vídeos e o corpo técnico decide como melhor fazer. Deixamos eles à vontade para trabalhar com os atletas. Isso já não compete a nós. E além disso, ele fala que tem um objetivo dentro do campo que vai muito além de competir por competir. Eles querem chegar à vitória, mas a partir dos comportamentos técnico-táticos. Isso, basicamente, é como os jogadores agem diante das adversidades do campo. E aí você tem, por exemplo, o fair play. E ele cita algumas coisas extra-campo que fazem total diferença. Por exemplo, nutricionista, fisiologista, análise de desempenho, além de psicólogos, tempo extra de ginásio, várias coisas que fazem parte. Ao final, ele diz, tudo isso prepara os atletas para a vida, não só para o futebol. E finalizando a entrevista, o Vázquez ainda detalha um pouco os treinamentos, dizendo que os jogadores não são tratados como máquinas. Pelo contrário, a base de tudo é a comunicação. Se tem um problema, a comunicação é imprescindível. E aí ele ressalta, o jogador deve se expressar, até porque eles é que estão dentro do jogo. Damos esse espaço e protagonismo para que descubram o que estão sofrendo e o porquê. O futebol formativo de qualquer equipe do mundo deve ter mentalidade de treinar o jogador e não treinar a equipe. Treinamos jogadores. A partir dos objetivos coletivos, temos por trás objetivos individuais que se destacam. Agora a gente passa para um outro podcast chamado Debaixo do Olho, episódio 6, Independiente Del Valle, Entre Linhas. E o podcast começa ressaltando a qualidade e seriedade do scout do Independiente Del Valle. E nesse departamento de scouting tem um chefe, um coordenador e uma dupla que viaja pelo país à procura de jovens talentos. Esse podcast também fala que tem um tempo mínimo de utilização dos jogadores, ou seja, tem um tempo
e uma porcentagem mínima que os jogadores têm que jogar em campo. E é claro, eles também têm uma preocupação em não colocar jogadores relativamente menos dotados de qualidade para jogar jogos difíceis, que eles sabem que vão apresentar dificuldades em campo. E na procura dos atletas, o Independiente Del Valle procura jogadores que se adaptem à ideia do clube e à metodologia. Até porque o modelo varia e a adaptabilidade é marca dos atletas. Quanto ao staff, o clube investe em pessoas que sejam estrangeiras e com isso tragam métodos inovadores, ideias modernas. Essa inovação faz com que eles saiam à frente dos demais clubes. Por isso esse interesse. E aqui eu destaco a influência do futebol espanhol no clube. Além do Ivan Vázquez, já mencionado anteriormente, a gente tinha até pouco tempo o Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol, vencedor da Sul-Americana de 2019. Sem contar outras pessoas, como preparadores físicos, auxiliares, técnicos do Sub-16 e do Sub-18 e a técnica do futebol feminino. E por último, o podcast fala da Aspire Academy. A Aspire Academy é, desde 2015, a principal apoiadora do projeto do Del Valle. Essa parceria possibilitou toda a troca de conhecimento e de ideais, porque permitiu que o clube se abrisse ao mundo e principalmente à Europa. E foi buscando mais informações sobre essa parceria que eu cheguei a uma entrevista muito boa, que é o último podcast que a gente vai mencionar. Fala, galera! Então, para conseguir passar todas as informações com qualidade para vocês, a gente teve que dividir o vídeo em duas partes. Eu tô passando aqui para avisar que, em breve, eu vou lançar a parte 2. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nada. E aí fiquem um pouquinho com o que ainda vem por aí. Beijo, saudações tricolores. The Pitch Invaders, hashtag 144, Independiente Del Valle. E eles desenharam uma ideia de jogo que se baseia em 7 pilares a nível de futebol base. E que a gente vai... Já em relação a balizar os jogadores da base de maior potencial, o Luiz fala que eles tentam expor esses jogadores a mais dificuldade. O maior ativo do clube, hoje, é pensar diferente e inovar. Onde está a sua inspiração para inovar no futebol? Então, exposto tudo isso, chega a hora que eu faço uma análise relacionando todo esse conteúdo que eu passei pra vocês com o Fluminense. A parte da gestão de talentos é muito fraca. Só agora se mexe com a tropa do Flu, seu time nem vê cor da bola. Nós não perde, nós acorda, no contra-ataque é só menor.